Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Green, sou acadêmico de Engenharia, Transporte e Logística e junto com a minha colega Giovana Mercedes, coordenados pela professora doutora Vanessa Alves Rota e demais integrantes do LAMOT, Laboratório de Mobilidade e Logística da UFSM, tanto do campus de Cachoeira do Sul quanto de Santa Maria, estamos iniciando hoje o nosso primeiro minicurso da série LogMob para o ano de 2021. Serão ao total 11 capítulos que se estenderão até dezembro, onde iremos utilizar a ferramenta 5W, que vem do inglês e constitui a abordagem de análise de um tema a partir de 5 perguntas: o que, what, por que, why, onde, where, quando, when e quem, who, sempre falando de logística e mobilidade. Hoje abordaremos a pergunta what aplicada à logística. Para iniciar, a palavra logística se origina do grego logistike e significa habilidade de cálculo e de raciocínio lógico. Mais tarde, incorporada ao idioma francês, a palavra logistique tem como uma das suas principais definições parte da arte da guerra, que trata do planejamento e da realização de projeto e desenvolvimento, obtenção, armazenamento, transporte e distribuição, reparação, manutenção e evacuação de material para fins operativos ou administrativos. Isso mesmo, pessoal. Foi na guerra que se originou todo o entendimento do que é logística. Nos dias atuais, esses conceitos foram ampliados e abrangem conhecimentos de outras áreas, como a engenharia, economia, marketing, estatística, tecnologia e recursos humanos. Um conceito muito legal de logística é processo de planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e da armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades do cliente. Podemos destacar que a missão da logística é dispor a mercadoria ou serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo que fornece a maior contribuição à empresa, a um custo acessível. Mas nosso foco aqui hoje se dá sobre os olhares da logística urbana. O conceito de logística urbana é o processo de otimização das atividades logísticas e de transporte por empresas particulares em áreas urbanas em um ambiente de tráfego, congestionamento, de consumo de energia dentro de uma estrutura de uma economia de mercado. E essa última etapa, geralmente do varejista ao consumidor final, é denominada distribuição física, a qual se configura como a atividade mais importante da logística por ser a etapa de maior custo, absorvendo cerca de 2/3 dos custos logísticos. Usando a ferramenta dos 5Ws, traremos para você respostas para essas perguntas sobre logística na nossa série LogMob. Hoje a pergunta que iremos responder é o what. O que é a logística urbana e qual a sua importância? Nos próximos capítulos abordaremos where, onde a logística acontece e de que forma. Who, quem são os agentes logísticos envolvidos no processo. When, quando ocorrem as rupturas na logística urbana. E why, por que devemos continuar buscando novas soluções para a logística urbana. A logística urbana está diretamente associada à mobilidade urbana. Diante de uma demanda crescente de novos padrões de produção, a logística se destaca como prioridade para assegurar a distribuição de produtos nas grandes cidades e centros urbanos. Ainda mais agora com o crescimento exponencial do e-commerce no Brasil. Entre os vários entraves para uma mobilidade mais fluida e eficiente, destacam-se, dentre tantos outros, o mau dimensionamento do tráfego de veículos pesados e o que contribui para o desgaste prematuro das vias
e também a falta de locais adequados para carga e descarga de produtos e materiais, o que impacta diretamente no fluxo de veículos, gerando congestionamento. O problema da mobilidade urbana é tão grave que em 2011 o Ministério das Cidades anunciou o Programa de Mobilidade Urbana com o objetivo de promover melhorias nos grandes centros e possibilitando os avanços em relação ao transporte coletivo, a redução de emissões de poluente, acidentes e enormes congestionamentos. Contudo, passado 10 anos do lançamento do programa, pouco foi feito. Segundo os dados do CSCPM, Course of Supply Chain Management Professionals, a mobilidade urbana responde em média por 28% do custo total de transporte e representa cerca de 30% do tráfego das grandes cidades. Soma-se a isso o fato de responder por cerca de 35% das emissões de gases do efeito estufa e de aproximadamente 20% dos acidentes nos centros urbanos. Isso mostra a importância de ações que garantam a eficiência da mobilidade urbana. Os novos hábitos de consumo, as compras online, o maior acesso a crédito e, consequentemente, maior volume de compras realizadas e demandando rápidas e fracionadas entregas, atuam diretamente para um fluxo maior de veículos. Vamos assistir agora um breve trecho da entrevista com a professora e doutora Juliana Azevedo, no 5º Dialogue em 2020, e relembrar o que ela nos fala sobre esses novos comportamentos e hábitos do consumo. Nós sabemos que o comportamento do consumidor ele é afetado por determinantes pessoais, né, pela própria atitude, pelas percepções pessoais, pelas questões individuais mesmo e por questões, ou seja, determinantes interpessoais, pela cultura, pela nossa associação com outras pessoas, influências da sociedade, dos influenciadores, enfim. Uma tendência que já vinha vindo há um bom tempo, que é do uso do marketing digital, né? Hoje nós temos o WhatsApp Business, principalmente para as pequenas, tem o e-commerce, o Instagram, o Facebook sendo utilizados nesse sentido. E, é claro, os aplicativos, aí já é uma outra conversa também. Então, não mudou apenas o que nós compramos, mas também como nós compramos, né? Para lidar com esses desafios e realizar projetos de mobilidade urbana que sejam de fato efetivos, é preciso realizar estudos que considerem diversos fatores, como questões geográficas e até mesmo culturais, considerando o impacto das obras e mudanças para a região. Pois o planejamento precisa ser bem realizado antes de serem implementadas as mudanças necessárias em uma localidade. Projetos para a logística urbana, repensando a mobilidade urbana de forma eficiente, precisam de investimentos que priorizem a estrutura e conscientize a sociedade em relação à importância dessas mudanças. Essas medidas devem ser proporcionadas tanto pela iniciativa privada como pelo poder público. Então, trata-se de um trabalho de entendimento e busca de soluções para as entregas de uma empresa sejam executadas de maneira eficiente. Nas cidades, a alta densidade populacional tem influência direta nessa questão. Mais pessoas representam mais carros, ônibus e menores possibilidades de agilidade no trabalho das entregas. Vamos falar um pouco do transporte? O transporte é uma das etapas logísticas mais complexas e cara. As estratégias utilizadas pelas empresas para otimizarem esses custos e o próprio processo são diferentes e variam de acordo com o modelo que elas operam. Vamos ver como nossa colega Vitória Nunes Ramos contextualizou o transporte durante o primeiro Diamob. Então, nos últimos anos, a gente tem observado um crescimento urbano muito acima e muito mais rápido daquilo que era esperado, principalmente nos países emergentes.
E daí surgiram, então, novas necessidades de movimentação de pessoas e cargas dentro do meio urbano e também tomadas de decisão que acompanhem esse crescimento. Então, é bem importante pensar nos transportes como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento de um país, porque os 3 principais pilares de uma sociedade desenvolvida, que são alimentação, saúde e educação, não seriam da forma como a gente conhece hoje, se não fosse por outros 2 pilares que também são fundamentais, que é a energia e os transportes. Então, existem 2 linhas principais para se pensar nessa questão. A primeira é o desenvolvimento da infraestrutura e a segunda é o planejamento da mobilidade urbana. Só que esse é um conceito que é relativamente novo, porque ainda hoje se tem uma cultura muito presente do automóvel, que foi inclusive incentivada por alguns governos, conforme o poder aquisitivo da população ia aumentando. Na logística tradicional, podemos observar que há um investimento em frota própria e na contratação de transportadoras. Esse mix confere mais agilidade e economia ao negócio. No e-commerce, a dinâmica é um pouco diferente e o transporte é feito principalmente por transportadoras e pelos correios. Entregar mercadorias em diversos pontos da cidade é sem dúvida mais caro. Cada residência tem uma localização e existem diversos fatores que podem tornar esse deslocamento mais demorado e complexo. De outro modo, centralizar as entregas em um único endereço pode reduzir o custo com o transporte entre 30% e 50% para o consumidor final. Esse, sem dúvidas, é um atrativo muito grande para aderir ao sistema. Vale ressaltar que essa modalidade de entrega ainda está em desenvolvimento e aprimoramento no Brasil. Em alguns países ela já é mais explorada e foi aperfeiçoada para atender às demandas de seus consumidores. No entanto, as empresas precisam ficar atentas a esse sistema, posto que é uma forte tendência para os próximos anos. E também, inovar dentro do setor logístico é a estratégia mais eficiente para melhorar os processos e reduzir os custos com essa etapa, que costuma consumir boa parte do orçamento da empresa. Aliás, já existem alguns negócios oferecendo esses serviços aqui no país, como a Pega Aqui e a Send4. Portanto, se você ainda não conhecia os Pickups and Drop-Off Points, fique atento, pois pode ser uma ótima oportunidade para se destacar no mercado. Os Pickups and Drop-Off Points, traduzindo para o português, pontos de retirada, nada mais são do que locais em que o cliente consegue retirar as suas mercadorias com mais rapidez e facilidade. Em geral, eles são distribuídos em locais estratégicos de fluxo pelo território, para que sempre haja um por perto. O mercado percebeu que uma das resistências para a compra online era o tempo de espera pela mercadoria e, em algumas situações, o frete elevado. Dessa maneira, para superar o problema e proporcionar ao cliente uma experiência satisfatória, criou-se esse sistema. Portanto, quando falamos em Pickups and Drop-Off, estamos nos referindo a uma rede de pontos de retirada de mercadorias espalhadas pelo país. O consumidor, se precisar, ele vai se dirigir a um local mais próximo e pegar a sua encomenda. Tudo simples, rápido, econômico e eficiente. Qualquer estabelecimento comercial pode ser um pick-up point. Ou seja, o consumidor pode comprar um celular em uma loja virtual e fazer a retirada em um supermercado perto da sua casa, uma vez que não há necessidade de relação entre os 2 elos da cadeia. Assim sendo, existem diversos possíveis pontos de retiradas, como lojas de conveniência, bancas de jornal, centros de distribuição, supermercados, shopping centers, postos de gasolina, farmácias e assim em diante. Bem interessante, né? Você percebeu como a logística é importante e que toda ação positiva nela interfere na sua vida, no seu bem-estar e nas suas finanças? A globalização, somada às inovações tecnológicas, desenvolvimento econômico e crescente competitividade, obrigam as empresas a buscarem formas de se destacar.
onde já atuavam e também explorar novos mercados nesse sentido. As inovações do setor logístico se colocam como grandes aliadas nesse momento. Proporcionar, então, uma boa experiência de compra a clientes cada vez mais exigentes por qualidade, bom preço e atendimento personalizado é um dos principais desafios dentro de uma empresa. Aqui, mais uma vez, a logística aparece como um setor a ser explorado, visando reduzir custos, agilizar processos e impulsionar o relacionamento com o cliente de forma eficiente. Quando se planeja bem a operação logística, testando e aprimorando soluções e sistemas, está investindo em uma melhor experiência de compra para os clientes e, consequentemente, em maior crescimento para todos os envolvidos. Então, pessoal, vocês gostaram? A gente aqui também, né? Como você pode ver, a logística e a mobilidade urbana, elas interferem uma na outra. Sempre que encontramos soluções para uma, a outra se beneficia também. Mas, sem dúvida, quem mais ganha é a cidade e seus habitantes, que passam a usufruir um trânsito melhor de pessoas e veículos, cargas e mercadorias, e com mais acessibilidade e mobilidade. Então tá, pessoal, ficamos por aqui hoje. E eu convido a todos para continuar a assistir e acompanhar a série LogMob nos canais digitais do Lamoche da UFSM, pelo Instagram e pelo Facebook. O próximo capítulo vai ser no dia 30 de julho e o tema é WAT, o que é a mobilidade urbana sustentável. Obrigado por sua audiência e até a próxima!